Boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos iniciar uma breve revisão, né, da matéria da nossa primeira etapa, da disciplina Teoria Cognitivo-Comportamental. Bom, então eu vou iniciar falando de onde surgiu, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então, lá nos anos 60, né, o Aaron Beck começa a questionar, né, a teoria da depressão do Freud, né? Então, até então ele era um psicanalista. E aí o que ele propôs, né? Ele propôs que os sintomas da depressão poderiam ser explicados como interpretações tendenciosas, né? Das situações atribuídas à ativação das representações negativas de si mesmo, do mundo pessoal e do futuro, né? Que seria a nossa tríade cognitiva. Então, como o Aaron Beck sempre diz, né, que nós somos pessoas negativistas, nós somos seres negativistas, né? E embora essas interpretações negativistas, né, elas sejam menos proeminentes no período fora do episódio depressivo, elas se ativariam facilmente durante os períodos de depressão. Então, isso é o que a gente nota, né, principalmente na prática clínica, que dentre os diversos transtornos, dentre dos diversos sofrimentos, né, aquele indivíduo que está no período depressivo, né, no episódio depressivo, ele se torna muito mais negativista do que em um outro momento da vida dele, tá? Bom, então o Beck passa a utilizar, né, esses achados na prática clínica dele, né, e apontando para os seus pacientes, então, as suas distorções cognitivas e a relação dessas distorções, né, com o estado depressivo deles. O que ele começa a perceber? O que ele se surpreende ao descobrir, né? Que provocar esses indivíduos no aqui e agora e perceber esse viés negativo dos seus pensamentos resulta numa melhora significativa do humor desses pacientes. Então, tanto os próprios pacientes quanto o Beck, né, ele percebe essa melhora, essa alteração de humor relacionada, né, à identificação desses pensamentos, dessas distorções cognitivas. Bom, depois, né, desse início aí histórico, né, da TCC, então, nós partimos então para as contribuições, né, das outras abordagens, da fundamentação teórica da TCC. Né? Então, nós falamos um pouquinho do existencialismo, da própria psicanálise, né? E aí nós passamos então para o processo do modelo cognitivo, né? Que é com o que a TCC de fato trabalha. Bom, o que seria então esse modelo cognitivo? Né? O modelo cognitivo é uma avaliação realista, né, e a modificação do pensamento, né, ele diz que essa avaliação realista e a modificação no pensamento produzem então uma melhora no humor, né, e no próprio indivíduo, no seu comportamento. Essa melhora, ela pode ser sim duradoura, né, como resultado das modificações das crenças disfuncionais básicas desses pacientes, né, e aí nós vamos falar um pouco dessas crenças disfuncionais também. O indivíduo, então, em sofrimento psicológico, ele tem essa capacidade, né, de percepção de si mesmo, do ambiente, né, e do futuro prejudicados pelas distorções de conteúdo dos pensamentos, né. Então, que são esses conteúdos, esses pensamentos, são específicos de cada patologia. Né? E esses conteúdos, então, acabam por determinar vícios na forma como os fatos são interpretados. Então, vamos lembrar um pouquinho, né, da historinha das duas mãos, né, onde a gente tem a situação, né, a interpretação ou pensamento, emoção, sensação corporal e o comportamento. Então, o que ele está dizendo aqui dentro desse modelo? Que essas interpretações são as responsáveis, então, pelas nossas emoções, pelas nossas sensações corporais e pelos nossos comportamentos. Bom, o que mais que a gente falou aí nessa primeira etapa, né, da nossa disciplina?
Bom, a terapia cognitiva, então, do Beck, né, ela é uma psicoterapia focal, né, baseada nesse modelo cognitivo, então, lembrando das duas mãozinhas, que pressupõe o quê, então? Que os transtornos mentais, né, o pensamento disfuncional é um elemento muito importante, ou seja, essas interpretações, né, pouco realistas das situações e daquilo que se apresenta para o indivíduo, são em grande parte responsáveis pelas patologias. Bom, e aí como é que a gente pode trabalhar então com a modificação desses pensamentos, né? Qual é o nosso objetivo ao trabalhar com essa modificação? Então, a modificação dos pensamentos disfuncionais, ela vai nos levar à melhora sintomática, né, dos transtornos, a modificação das crenças disfuncionais subjacentes e vai estabelecer uma melhora abrangente e duradoura, né? A TCC ela vai trabalhar basicamente com a identificação, né? Lembrem que eu falei muito dessa frase do Beck, né? Primeiro identifique para depois modificar. E com a reestruturação dos 3 níveis de cognição. Tá? Que níveis de cognição são esses? Então a TCC ela vai trabalhar basicamente com 3 níveis de cognição. Primeiro deles, os pensamentos automáticos. Então, que são esses pensamentos automáticos? São aqueles pensamentos que surgem espontaneamente, né? Eu uso uma expressão que vocês sempre acabam me perguntando porque ela é muito antiga, né? Eles são telegráficos, eles são repetitivos, sem questionamento sobre a sua veracidade ou sobre a sua utilidade. Então, ele surge e ele te domina, né? E a partir dele é que você vai, então, perceber as suas emoções, né, as suas sensações físicas e os seus comportamentos. Esses pensamentos automáticos, eles também vêm acompanhados de uma forte emoção negativa, ante variadas situações do cotidiano, tá? Então, ele não precisa especificamente de uma situação para que ele surja. O tempo todo, né, esses pensamentos surgem. E a forma como nós vamos reagir a eles ou nos comportar diante deles é que vai fazer a diferença, né? É onde a gente consegue ativar, então, aquelas crenças disfuncionais. E eles podem ser identificados com facilidade. Então, nós também na nossa outra disciplina, né, de técnicas e intervenções, nós estamos exatamente, né, nesse ponto, né, trabalhando aí com a identificação desses pensamentos automáticos, que é realmente o nosso primeiro momento, né, dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental. Bom, além, né, qual seria um outro nível de cognição com que a gente trabalha, que são as crenças intermediárias, né? Vamos lembrar aí daquele desenho do abacate que eu gosto tanto de fazer para vocês, né? Então, a casquinha do abacate são os pensamentos automáticos. Agora nós vamos falar então das crenças intermediárias, que seria a polpa do abacate. São as regras e pressupostos criados pelo indivíduo para que ele possa conviver, então, com as ideias absolutistas, negativas e não adaptativas que ele tem a seu respeito. Essa polpa desse abacate, né, essas crenças intermediárias, elas vão funcionar como um mecanismo de sobrevivência, né, que vai nos auxiliar a lidar e a se proteger da ativação dolorosa das suas crenças nucleares. Então, essas regras servem para nos proteger, sim, né, da ativação dessas crenças disfuncionais. E aí, por fim, então, o nosso terceiro nível cognitivo, então, que seriam as crenças nucleares. O que são, então, as crenças nucleares? São o terceiro e mais profundo nível de cognição e tem a sua origem nas experiências infantis. Eu acho que vocês vão se recordar, né, daquela historinha de uma criança por volta dos seus 3 anos, que está acostumada com a babá que sempre a deixa no berçário.
E aí um dia essa criança, ela tem febre, ela fica moada, ela fica tristonha. E aí o que que acontece? Ela fica esperando, né? A escola liga para casa dela e pede para alguém buscá-la. E aí a mãe fala assim, não, então, né? Fala para a babá, deixa que eu vou buscar, né? Eu tô preocupada e vou buscar. Quando essa criança vê a mãe, naquele momento, o que que ela está esperando? Qual é a expectativa dela? De que a babá vá buscá-la. Isso não quer dizer que ela não ame a mãe dela, que ela não esteja feliz porque a mãe dela foi buscá-la. Mas naquele momento, a expectativa que ela tinha é de que a babá iria buscá-la. E naquele momento, ela se sente abandonada. Então, basta, para que a partir daquele momento ela crie regras no decorrer da vida dela, para que essa sensação, essa emoção negativa, essa interpretação disfuncional não ocorra novamente. Então, ela se protege dessa dor, desse sofrimento. E aí a grande questão é que essas crenças nem sempre são funcionais, né? Muito pelo contrário, quando elas nos trazem prejuízos, então elas são essas crenças disfuncionais, mas nós passamos a viver em função delas. Bom, essas crenças nucleares, elas também têm uma forma absoluta, negativa, rígida e inflexível sobre como o indivíduo pensa sobre si mesmo. Então, na questão dessa criança, por exemplo, né? Lembrando, gente, isso é um exemplo, tá? Então, essa criança, ela não vai pensar que a mãe dela é ruim porque foi buscá-la. Ela vai pensar que ela não é merecedora do carinho da babá quando ela estava lá doentinha, quando ela estava com febre, quando ela precisava dessa atenção. Então, é sempre atribuindo ao eu, ok? Bom, elas são difíceis de ser acessadas e modificadas. E a gente entra naquela questão, né, que muitas vezes, dentro do processo psicoterápico da TCC, as pessoas não esperam alcançar ou acessar essas crenças e essas regras, porque logo que elas têm, né, essa modificação do humor, elas já se sentem confortáveis, existe uma redução dos sintomas, e aí já não passa, o processo psicoterápico em si passa a ser desinteressante, o que não quer dizer que nós não possamos acessar essas crenças, ok? Bom, e o que mais, né? Essas crenças são resultados, então, de uma interação genética do indivíduo, com a sua hipersensibilidade pessoal à rejeição, ao abandono, à oposição, as dificuldades inerentes do se estar vivo, né? Então basta estarmos vivos para termos problemas e dificuldades, limitações, né? E inclusive o sofrimento. E também componentes externos ao seu ambiente que podem reforçar ou atenuar fatores negativos, né? E positivos da natureza geneticamente determinada do indivíduo. Então, é claro que cada um vai desenvolver as suas regras, né? Não só baseadas, não unicamente baseadas na sua genética, mas essas interações, né? As interações que ela tem com o mundo, com o aprendizado, né? Com as suas experiências. Bom, gente, então nesse primeiro vídeo, assim, eu só fiz uma breve revisão mesmo, né, dessa primeira etapa. Eu vou postar mais um vídeo para vocês falando um pouquinho mais, né, sobre os pensamentos automáticos, né, sobre as crenças intermediárias, as crenças centrais, ok? Espero que tenha ficado claro e que em breve a gente se encontre aí para falar um pouquinho mais sobre a TCC. Boa noite.